E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo de circuitos elétricos. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. No circuito da figura, a chave CH é ligada para T igual a zero, com o capacitor descarregado. Calcule a diferença de potencial V através do capacitor após um tempo T. Para fazer isso, eu vou começar determinando como a carga armazenada no capacitor varia com o tempo. A partir daí, fica fácil determinar a diferença de potencial em função do tempo t estabelecida entre seus terminais. Para determinar Qzinho, eu vou começar aplicando a primeira lei de Kirchhoff. Eu vou percorrer essa malha maior do circuito a partir do ponto A no sentido horário, consequentemente, no sentido da corrente elétrica estabelecida. Ao fazer isso, eu vou somar todas as quedas de potencial e igualar o resultado a zero. Então vamos lá. Partindo do ponto A, ao passar pelo gerador, do polo negativo para o polo positivo, a queda de potencial é menos E. Ao passar pelo resistor, a queda de potencial é mais RI. Ao passar pelo capacitor, a queda de potencial é Q sobre C. Ao retornar para o ponto A, eu igualo essa soma a zero. A partir de agora, eu vou isolar I nessa equação. Então vamos lá. R vezes I é igual a E menos Q sobre C. Consequentemente, I é igual a E sobre R menos Q sobre R vezes C. Observe a expressão obtida. Agora, eu vou girar nessa malha menor, partindo do ponto B no sentido horário. Perceba que, ao fazer isso, eu vou passar pelo resistor no sentido oposto ao sentido da corrente elétrica estabelecida. Sendo assim, a queda de potencial não é mais RI, neste caso, menos RI. Então vamos lá. Fazendo isso, partindo do ponto B, nós temos menos RI1 mais Q sobre C. Ao retornar para o ponto B, eu igualo a soma a zero. Muito bem? Isolando agora I1. Então, nós temos R vezes I1 é igual a Q sobre C. Consequentemente, o I1 é igual a Q sobre R vezes C. Muito bem? Então, vamos dar o devido destaque para as expressões obtidas. A partir daqui, eu vou recorrer à segunda lei de Kirchhoff. Observe o nó no circuito representado pelo ponto B. Nele, duas correntes elétricas estão chegando e uma corrente elétrica está saindo. Logo, de acordo com a segunda lei, eu posso escrever que menos I1, menos I2 que estão chegando, mais I que está saindo, é igual a zero. Consequentemente, I é igual a I1 mais I2. Substituindo esses resultados na igualdade obtida, nós vamos encontrar E sobre R menos Q sobre RC. R vezes C, conforme vimos anteriormente, é a constante de tempo capacitiva. Então, E sobre R menos Q sobre tal é igual ao I1, que é Q sobre tal, mais I2. Perceba que I2 nada mais é do que a derivada da carga armazenada no capacitor em relação ao tempo t. Muito bem? Sendo assim, obtemos dq dt é igual a E sobre R menos duas vezes a carga Qzinho sobre tal. Logo, dq dt é igual. No denominador, eu vou deixar o produto R vezes tal. Sendo assim, R vezes tal dividido por R dá tal. Tal vezes E, tal E, menos. R vezes tal dividido por tal nos fornece R vezes 2Q, 2QR. Muito bem? Sendo assim, eu posso reescrever essa igualdade desta forma. dq sobre tal E menos 2QR é igual a 1 sobre R tal
dt. Bom, a partir de agora eu vou integrar ambos os membros dessa igualdade. Do lado esquerdo eu vou integrar de 0, lembre-se que o capacitor estava inicialmente descarregado, de 0 a Q, e do lado direito eu vou integrar de 0 a T. Do lado direito nós temos 1 sobre R tal vezes a integral em dt de 0 a t pelo teorema fundamental, simplesmente t, e isso é igual. Do lado esquerdo, eu vou recorrer à regra da substituição. Vamos para o rascunho. Ômega é igual a tal vezes z menos 2qr. Portanto, d ômega é igual à derivada dessa expressão em relação à carga Qzinho, dQzinho. Bom, a derivada de uma constante é 0, a derivada em relação a Qzinho de menos 2Qzinho R vai dar menos 2R, então menos 2R dQzinho. Logo, nós vamos obter a integral de certo ômega 1 até certo ômega 2 de 1 sobre ômega, muito bem, e o dQzinho é d ômega sobre menos 2R. Então, já vou colocar do lado de fora esse termo que é constante, menos 1 sobre 2R, e aqui o d ômega. Simplificando R e multiplicando ambos os membros dessa igualdade por menos 1, já passando o número 2 aí multiplicando, nós vamos obter menos 2tzinho sobre tal, e isso é igual a integral de 1 sobre ômega em relação a ômega. É o ln de ômega, em que ômega é igual a tal e menos 2qr. Muito bem? De 0 até certo valor qzinho. Muito bem? Já recuperando os limites de integração originais. Consequentemente, nós vamos obter menos 2tzinho sobre tal igual ao ln deste termo substituindo o qzinho por qzinho, menos o ln deste termo substituindo o qzinho por 0. A diferença entre dois ln's é o ln da razão. Então, nós vamos encontrar o ln de tal e menos 2rq sobre tal e, já que qzinho é 0. Muito bem? Bom, a partir daqui, vemos que tal e menos 2rqzinho sobre tal e é igual a exponencial de menos 2tzinho sobre tal. Logo, tal vezes z menos 2rqzinho é igual a tal vezes z exponencial de menos 2tzinho sobre tal. Isolando a carga qzinho, nós vamos obter 2rqzinho é igual a tal e que multiplica 1 menos a exponencial de menos 2t sobre tal. Bom, a carga qzinho, portanto, fica dada por, observe que tal é R vezes C. Então, eu vou simplificar R com R, eu vou ficar com C vezes Z dividido por 2. Logo, a carga em função de T é C vezes Z sobre 2. Muito bem. C vezes Z sobre 2 que multiplica 1 menos a exponencial de menos 2tzinho sobre tal. Bom, o exercício pede para nós determinarmos a diferença de potencial entre os terminais do capacitor, como ela varia com o tempo t. A diferença de potencial V é dada pela razão Q sobre C. Portanto, dividindo a carga pela capacitância, você vai simplificar a capacitância. Consequentemente, você vai encontrar E sobre 2, que multiplica 1 menos a exponencial de menos 2t sobre tal. Observe o resultado obtido, todos os cálculos realizados. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.